Bom dia, hoje é 7 de outubro de 2024. Eu sou Haroldo Cerávulo Cereza, diretor editorial de Ópera Mundi, e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. No dia 7 de outubro de 2023, um ano atrás, portanto, uma ofensiva militar da resistência palestina à dominação de Israel, a partir da faixa de Gaza, mudou a história recente do Oriente Médio. A ação, coordenada pelo Hamas, que governa o enclave desde 2007, quando venceu as eleições, foi apoiada por outros grupos organizados palestinos. Além de mísseis lançados contra Israel, a resistência conseguiu romper os muros e as barreiras que transformaram, nas últimas décadas, o território ocupado num sistema de segregação étnica de 2,3 milhões de palestinos. Foi um dia bastante violento, cerca de 1.200 israelenses foram mortos, segundo os dados de Israel. Notícias depois que não se confirmaram afirmavam que dezenas de bebês haviam sido decapitados e que teriam ocorrido estupros em massas. Investigações posteriores, muitas delas conduzidas por entidades de direitos humanos de Israel e pela imprensa israelense, mostraram que houve, no mínimo, exagero nessa divulgação e, muito provavelmente, produção deliberada de fake news, que envolveu não só o regime de Netanyahu, mas também integrantes do governo dos Estados Unidos. Também mostrou-se ao longo deste ano que muitas das mortes de israelenses foram provavelmente provocadas pelo próprio exército de Israel, na tentativa de evitar que cidadãos do país fossem aprisionados pelos militantes palestinos. A rápida divulgação desses supostos episódios de barbárie foi acompanhada de uma reação militar praticamente imediata de Israel e sem precedentes Bom dia, pessoal. Agradecemos a audiência de todos vocês. O Haroldo teve um pequeno problema aqui na internet, na conexão dele. Ele já está retomando para a gente dar continuidade na apresentação do programa de hoje. A professora Arline está aqui e nós temos bastante novidade para vocês hoje aqui. Também teremos sorteio. Então, peço que tenham um pouco mais de paciência. Aguardem só um minutinho e contribuam com o Superchat, Super Sticker, para poder ganhar o sorteio da edição número 43 da revista Margem Esquerda. A revista tem artigos da professora Arline e nós vamos explicar um pouco melhor como funciona. Vamos ver se o Haroldo já voltou aqui, está tudo certo? Tudo bem, Haroldo? Oi, Laila. Em que parte que eu parei, que eu perdi o controle aqui? Você já tinha passado a parte sobre as fake news que foram atribuídas ao Hamas. E aí começou a picotar, tá bom? Tá certo. Então, eu vou retomar a minha abertura aí, tá certo? Também mostrou-se ao longo do ano que muitas das mortes israelenses foram provavelmente provocadas pelo próprio exército de Israel, na tentativa de evitar que cidadãos do país fossem aprisionados pelos militantes palestinos. A rápida divulgação de episódios de suposta barbárie foi acompanhada de uma reação militar praticamente imediata e sem precedentes por Israel.
Ainda no dia 7 de outubro, depois de exibir prédios atingidos e levemente danificados por mísseis palestinos, a Globo News transmitiu ao vivo o colapso de um prédio em Gaza bombardeado por Israel. A diferença era chocante e foi analisada imediatamente pelo entrevistado professor de Relações Internacionais da PUC, Reginaldo Nasser. Quando cai um prédio, morre gente e todo mundo que está dentro dele. Israel deu início, então, a uma guerra sem descanso contra os palestinos. O número de mortos documentados pelo governo de Gaza é de 41.870, mas estudos científicos apontam que, indiretamente, o número de vítimas pode chegar a 186 mil. Pessoas que morreram não diretamente por conta dos ataques, mas por falta de alimentação, remédios e epidemias de doenças evitáveis. Para discutir a situação da Palestina e do Oriente Médio, um ano depois da ação do Hamas, a Opera Mundi recebe Arlene Elizabeth Clemesha, professora de História Árabe do curso de Árabe do Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo. Ela fundou e dirigiu o Instituto de Cultura Árabe e o Centro de Estudos Árabes da USP, e também é diretora do recém-criado Centro de Estudos Palestinos da Universidade, que está iniciando suas atividades, como você vê, a inauguração no dia 16 de outubro, às 17h30, está aí na tela, tá certo? Ponha na sua agenda. A gente volta logo depois da vinheta. Arlene, muito obrigado. Desculpe aí pelo problema técnico. E eu vou chamar a Laila para ela continuar explicando o que ela estava explicando. E eu achei melhor terminar essa abertura, porque, enfim, faz um ano desse processo iniciado, né? Esse processo iniciado há um ano, e eu não queria deixar de dizer algumas coisas que estavam ali neste texto. Laila, muito obrigado. Vem aqui com a gente. Então, novamente, bom dia. Acho que agora sim vamos ter tudo tranquilo. Qualquer coisa, por favor, pessoal, um pouco de paciência só. Então, oi, bom dia, Arline. Laila, Haroldo, bom dia. Eu preciso corrigir uma informação da abertura, porque eu não fundei nem dirigi o Instituto de Cultura Árabe. Eu fundei e dirigi a Mostra de Cinema e Imagens do Oriente, que realizamos dentro do Instituto, mas não o Instituto. Por isso é importante essa correção. Obrigada. Você não fundou, mas chegou a dirigir o Instituto? Não. Nunca dirigi o Instituto. Dirigi a Mostra de Cinema, que fundei dentro do Instituto, mas não o Instituto. Perdão, professora. Bom, estamos aqui com a correção e, dou sequência, agradecendo a Boitempo pela parceria com a gente mais uma vez. Então, a Margem Esquerda é uma revista excelente da Boitempo e está com diversos artigos, inclusive um seu, né, professora? Isso eu não errei, né, na informação. E, inclusive, hoje, além do sorteio, então, vocês já sabem, quem é de casa que está acompanhando a gente, já sabe que a forma de participar do sorteio é através do Superchat ou Super Sticker. Então, vocês podem também enviar perguntas para a professora com o Superchat, contribuam qualquer valor com o Superchat ou Super Sticker para participar do sorteio. Hoje também tem, a Boitempo pediu para a gente avisar, vai ter a live de lançamento dessa edição da revista, mais tarde, às 17h30, no canal da Boitempo. Então, com participação do Bruno Uberman, que também é da casa aqui, sempre está com a gente nas lives, e o Andrew Fishman. Então, pessoal, por favor, contribuam com o Superchat Super Sticker para participar do sorteio. No final do programa, eu volto para fazer o sorteio dos exemplares. São 3 exemplares, então vamos ter 3 vencedores hoje contemplados aqui, tá bom? Então, bom programa, boa entrevista. Obrigado, Laila. Então, o Carlos Alberto Campos Lima já está participando do sorteio. Quem quiser ganhar a revista tem que fazer como ele, mandar um superchat. Arlene,
Um ano atrás, a ação do Hamas, como eu disse na abertura, mudou os rumos do conflito e a gente assistiu ao mesmo tempo um crescimento da solidariedade internacional aos palestinos e uma ampliação, uma veloz ampliação do processo de genocídio palestino. Como você vê esse processo, o que realmente mudou e como a percepção desse conflito mudou nesse período? Haroldo, depois de um ano de genocídio em Gaza, depois de tudo que vimos acontecer, quer dizer, a gente pode, de certa forma, dizer que tudo mudou. Né? Realmente a realidade foi colocada de pernas para o ar, de ponta cabeça. O palestino na faixa de Gaza, ele está refugiado sucessivas vezes dentro de um pequeno território, sem poder sair dele, são poucos os que conseguiram sair, se salvar dessa forma. Hoje a gente fala de sobreviventes em Gaza, a gente não fala dos residentes de Gaza, são sobreviventes, porque além dos 40 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, nos bombardeios, sendo que boa parte ainda não está registrada porque está sob os escombros, então você tem estimadamente talvez 12 mil pessoas sob escombros, cujos corpos não foram resgatados, os nomes não foram registrados, então em bombardeios é bem possível sim que se chegue a 50, 100 mil, 60 mil pessoas, mas a revista Lancet de medicina da Grã-Bretanha aponta para um número de talvez agora, porque a matéria já faz tempo que saiu, mas mais de 200 mil mortos por esse genocídio em Gaza. 200 mil mortos por pestes, infecções cutâneas, de dormir na areia, em barracas, com chuva, calor, etc., falta de saúde, falta de condições de tratamento de qualquer tipo de doença, e pestes. Então, pestes que estão se alastrando pela faixa de Gaza. O pólio foi registrado, então, a volta do pólio e a fome que já é utilizada como arma de guerra desde a década de 80, pelo menos na faixa de Gaza, se tornou uma atroz arma de guerra, ou seja, foi realmente implementada para criar morte, para criar devastação. A ideia israelense, depois do 7 de outubro, porque não era essa a política que Israel vinha implementando na faixa de Gaza, mas a ideia passou a ser: vamos reocupar, vamos tornar a vida inabitável. Vamos tornar a região inabitável, vamos tornar a vida impossível. Então, tudo mudou depois de 7 de outubro. Na Cisjordânia, também a gente tem visto massacres acontecerem, onde antes os ataques eram mais contidos, aconteciam, colonos radicais estavam causando mortes, o exército vinha cobertando e causando mortes, mas era tudo um pouco mais contido. Então, dá para dizer, por um lado, que tudo mudou. A vida para o palestino passou a ser realmente um inferno sobre a terra. Ao mesmo tempo, Haroldo, se você for olhar a história, o sentido que a história palestina vinha apontando, o sentido de políticas que vêm de longa data, raízes profundas nesse conflito, você pode dizer que nada mudou. Só que ela se intensificou. Então, hoje há uma irrupção de tendências políticas que estão colocadas de maneira profunda, né? Desde a Nakba de 48. Vale lembrar, só para finalizar, que para alguns autores, e na verdade hoje está se tornando cada vez mais ampla a aceitação de que o que existe, né, a política israelense em relação à Palestina, ao território palestino, que é uma política de apropriação de território sem fim, né, é uma Nakba contínua, acarreta uma Nakba contínua para o palestino, ou seja, um processo de desenraizamento, desalojamento, expulsão, limpeza étnica, morte, porque em 48 foram 15 mil mortos, e sucessivamente, em várias ocasiões, houve também grandes números de mortes. Na faixa de Gaza, os bombardeios, esse é o 5º bombardeio massivo, se bem que muito maior, superou em muito qualquer um dos precedentes, mas a desumanização, o racismo, ou seja, simplesmente que isso tudo parece que estourou, parece que saiu, ultrapassou todos os limites até então conhecidos, mas não que, na sua essência, esse colonialismo de assentamento, desapropriação e roubo de terras tenha mudado na sua essência. Mas ele realmente causou uma reviravolta na vida dos palestinos, como talvez não se tenha visto desde 1948.
Quando acontece o 7 de outubro, o Netanyahu vinha enfrentando uma série de protestos e muita gente achava que o governo dele era o responsável pela escalada e que aquilo era uma ação militar para sustentar o seu governo. Um ano depois, a gente percebe que o Netanyahu está longe de cair, e se cair, cai por um governo que defenderá, pelo menos internamente, um ataque ainda mais brutal contra os palestinos, se é que é possível. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, apesar da campanha eleitoral, o governo Biden manteve o tempo todo o seu apoio incondicional a Israel. Essa é uma guerra de Israel ou é uma guerra americana também? É uma guerra americana também, acho que é uma conclusão um entendimento muito amplo sobre esse ponto de vista. Os Estados Unidos vêm aumentando o armamento, né? Quer dizer, historicamente, os Estados Unidos armam e transferem fundos para Israel poder comprar suas armas. No entanto, o que aconteceu desde o 7 de outubro foi um incremento, né, um aumento expressivo, 20 bilhões de dólares foram aprovados na última grande remessa, para além dos 4 bi anuais. E agora os Estados Unidos, o Congresso americano está tramitando aí, está prestes a aprovar o envio de 50 caças F-15EX com capacidade de 750 galões de gasolina, ou seja, uma capacidade grande de reserva de combustível para poder chegar até o Irã, território iraniano, bombardear, voltar. Então, há um envolvimento direto dos Estados Unidos, e também contrário aos interesses americanos. Os interesses americanos são de uma escala muito menor de tensão. Né? A elevação da tensão não favorece os Estados Unidos, não obstante o interesse americano dominar politicamente, geopoliticamente a região, e principalmente desde que na faixa de Gaza foi descoberto o gás marítimo, assim como na Cisjordânia tem petróleo também, na fronteira entre a Cisjordânia e Israel tem petróleo. Então, e também desde que vem aumentando o nível de tensão entre Estados Unidos e China, né, com a China e Estados Unidos tendo projetos econômicos conflitantes, né, semelhantes e conflitantes para o Oriente Médio, né, a rota da seda da China e a resposta americana a isso. Então, claramente está dentro do interesse americano, geopolítico, estratégico americano, um Israel forte, mas não uma escalada da guerra e envolvimento americano direto, como se teme, né, se aponta para isso em relação ao Irã. Ou seja, agora, Israel levar os Estados Unidos à guerra com o Irã não está nos interesses americanos imediatos, né? Isso pode ser um desastre maior ainda. Não está, mas os Estados Unidos não recuou, digamos, do movimento que, pelos analistas políticos e analistas de relações internacionais e analistas militares, pode forçá-lo a entrar nessa guerra. Isso se explica pela política americana, interna americana, ou pela política de Israel? Bom, é isso que eu estou dizendo, Haroldo. Por um lado, você tem um Estado de Israel que hoje, como o rabo que abana o cachorro, né, consegue ditar políticas para o seu próprio patrono, ou seja, um patrono que não consegue controlar o supostamente parceiro menor Israel. Tá? Isso, por sua vez, não é favorável aos Estados Unidos. Como que uma potência mundial como os Estados Unidos se deixam levar em direções políticas e bélicas que não respondem imediatamente aos seus interesses? Bom, o que eu estou dizendo é que há um interesse direto americano em manter Israel forte, em derrotar o Irã, ou manter o Irã fraco, melhor dizendo, porque derrotar também é algo muito, muito forte para se dizer, não é né, só se seria possível através de uma guerra de enormes proporções, e também conter o avanço chinês. Então, em última instância, a política israelense, ela joga um papel na contenção da expansão chinesa
para a região, a expansão econômica chinesa na região. Então, isso sim é do interesse dos Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos não precisariam entrar numa guerra aberta e deflagrada para isso. Aí é que não está o interesse americano, aí é que está Israel abanando, né, o rabo abanando o cachorro, Israel forçando os Estados Unidos a ultrapassar limites que antes apareciam, que existiam, né, e que estão vindo cada um após o outro, caindo como um jogo de dominó. Ali, muitas pessoas citam a falta de apoio dos palestinos por parte de países árabes como uma das causas uma das explicações para Israel poder ir tão longe. Isso de fato aconteceu? Tem mudado? A Arábia Saudita recentemente está organizando a criação de um grupo de países pela restauração, digamos, das fronteiras de 67. Como é que essa relação entre os palestinos e os países árabes está hoje, um ano depois do 7 de outubro? Haroldo, onde as pessoas apontam uma falta de apoio árabe, eu apontaria a falta de um apoio mundial. A Palestina não é uma questão árabe, é uma questão do mundo, desde que a ONU, em 47, decidiu, com a presidência de Oswaldo Aranha, naquela sessão, cindir o território da Palestina, entregar 52%, 54% para a criação de Israel e não conseguir realizar a defesa dos palestinos que possibilitaria a criação de um Estado palestino. Ou seja, os palestinos foram expulsos, né? 800 mil pessoas foram expulsas do seu território. A Palestina foi derrotada, foi varrida, a população foi varrida do território. 530 vilarejos foram destruídos. Então, também muitas vezes se diz, bom, os palestinos não aceitaram a partilha, e por isso não foi criado o Estado. Não, não é por isso que não foi criado o Estado. Não foi criado o Estado porque a Palestina foi completamente varrida do mapa, né? 800 mil pessoas, 2/3 da população foi expulsa para além das fronteiras da Palestina histórica, né? 500 vilarejos destruídos. Houve um entendimento, inclusive, entre Israel e Jordânia de tentar dividir o território ali do que hoje é Cisjordânia entre eles. Não havia intenção de criar a Palestina. Então, isso é falso, é fictício a ideia de que havia uma intenção de criar uma Palestina. A ONU, naquela ocasião, não dialogou com os palestinos, não chegou para os palestinos e disse, olha, senta aqui na mesa e vamos conversar como é que a gente pode criar um Estado palestino se a gente dividir esse território. Não conversou com os palestinos, não chamou uma liderança palestina para conversar. E aí vem com essa historinha de que os palestinos não criaram o seu Estado porque não quiseram. Isso é absolutamente falso. Então, eu diria que o mundo é que não está apoiando os palestinos, o mundo é que deixou os palestinos morrerem como estão morrendo agora, sob um bombardeio avassalador, atroz, tratados como aliás, como dizem as lideranças israelenses, também não é de hoje, baratas dentro de um vidro, já foi dito, animais humanos, uma demonização, uma desumanização e uma demonização das lideranças políticas e uma desumanização do povo que está levando ao que a gente está vendo hoje. Isso não é novo na história, né? Reiteradas vezes a história viu massacres coloniais acontecerem, massacres de minorias étnicas acontecerem e assim por diante. Bom, e a gente sabe como que se chega a isso. Então, há um abandono do mundo em relação a isso. Em relação aos árabes, como eu já indiquei aqui de passagem, a Jordânia mesmo nunca teve a intenção de garantir a criação do Estado palestino, ela queria incorporar parte da Cisjordânia. E coisas semelhantes, né? Ou seja, o envolvimento árabe sempre foi ditado por seus próprios interesses e não por resguardar os interesses dos palestinos, país árabe após país. Desde que o mundo árabe foi dividido, desde que fronteiras foram criadas e países, em certa medida, artificiais foram erguidos e instituídos com lideranças muitas vezes cooptadas e colaboradoras, como foram esses reinos, né, e assim por diante, esses regimes árabes. Bom, desde então você tem cada país defendendo os seus interesses. Agora, dito isso, né, e por isso a gente sabe que a OLP foi criada pela Liga Árabe para a Liga Árabe controlar a representatividade palestina em 64, depois ela foi para as mãos do Arafat, isso mudou, os palestinos tiveram que conquistar o seu lugar, que conquistar a defesa dos seus próprios direitos, dos seus próprios interesses e assim por diante. Bom, dito isso, né, qual que era a tendência mais recente política dentro dos países árabes? Era a normalização. A normalização que significava, país após país, realizar um acordo
de paz e normalizar relações com Israel. Bom, lá atrás, o primeiro acordo de paz já tinha sido estabelecido pelo Egito em 78, depois a Jordânia em 94, e agora era a vez dos chamados Acordos de Abraão, né, em que Emirados, Bahrein, Marrocos, Sudão vinham normalizando relações, e a tendência era normalizar com todos, tirando essa história, tirando os palestinos do centro do conflito, né? Deixando os palestinos como assim um resquício, uma pedrinha no sapato que tinha sobrado depois de melhorar e normalizar as relações com todos os vizinhos árabes. Isso era para ser o destino final da Palestina. O 7 de outubro colocou um freio nisso, porque a partir do momento que Israel começou o genocídio na Palestina, e uma semana após o 7 de outubro já estava claro que estava realizando genocídio, já estava claro que queria expulsar os palestinos da faixa de Gaza para o Sinai, o Egito é que não aceitou, né, esse jogo israelense, portanto, isso não aconteceu. Bom, uma semana após o 7 de outubro, já estava claro um genocídio em curso. Os países árabes têm, perante as suas populações e não seus governos e regimes, uma responsabilidade moral. E, portanto, recuaram no processo de normalização. A Arábia Saudita fala, olha, eu, pessoalmente, né, Mohammed bin Salman, não tenho problema com Israel, mas o povo saudita, que, por sinal, tem uma faixa etária muito jovem e não está acostumado a saber do que se trata a questão palestina, abriu os olhos para o que está acontecendo e não está gostando. Estão se sentindo solidários com os palestinos. Isso está acontecendo país após país. Portanto, o processo de normalização recuou. E agora que indica, né, tudo leva atenção agora também para o Irã. O Irã entra nessa guerra regional, ainda não assim escancaradamente, mas há uma guerra de atrito com o Irã. Bom, os países árabes do Golfo já se juntaram, incluindo o Catar, incluindo a Arábia Saudita, para dizer: não vamos permitir que usem as nossas bases para lançar ataque ao Irã. Isso depois que a Arábia Saudita normalizou relações com o Irã, mediado pela China. E ambos entraram nos BRICS. Então, tem um impacto regional do que está acontecendo muito grande, muito expressivo, e que não é favorável à política israelense de sempre e à política americana. Significa que os países árabes vão manter uma defesa dos palestinos? Não, não significa. Significa apenas o que eu disse, apenas esse jogo regional, estratégico e geopolítico. Agora, daí a defender os palestinos com suas próprias forças armadas e assim por diante, não significa isso, mas é a política se movendo na região e como que o 7 de outubro impactou e criou, levou a essa mudança. Aline, toda vez que a gente trata do conflito árabe-palestino e do genocídio palestino, tem alguém que usa um argumento como esse do PG Barroso, que eu vou pôr na tela e vou pedir para você responder, tá certo? Que é o seguinte: Israel está libertando os palestinos do domínio xiita fundamentalista islâmico. Israel convive bem com árabes e muçulmanos do bem. Eu defendo o Estado palestino livre do terrorismo. Aqui tem uma síntese de vários argumentos, então eu queria que você respondesse ao PG Barroso. Veja, a convivência na região da Palestina histórica, no Levante como um todo, antes do século XX e do ingresso do imperialismo, colonialismo na região, era a norma. Havia uma convivência árabe, muçulmana, cristã, né, porque os árabes são muçulmanos e cristãos, e judaica. Então, havia uma convivência. A Palestina era símbolo, de certa forma, dessa convivência, porque Jerusalém, sendo capital religiosa do cristianismo, mas também extremamente importante para o islamismo, para o judaísmo, sempre foi uma cidade religiosa que sempre abrigou e permitiu a visita e foi aberta a todas as denominações monoteístas que hoje parecem, nesse conflito, por algumas visões, estarem competindo, né? Então, é uma narrativa, né? Essa narrativa é perniciosa, né? do conflito religioso. Mas em muitos aspectos ele assume essa forma. Então, a convivência é a parte em que eu concordo com PG Barroso, quer dizer, Israel não, mas os judeus, muçulmanos, cristãos, sempre conviveram nessa região muito bem, até a chegada do colonialismo, até o momento em que elementos políticos começaram a impedir
essa convivência histórica. Agora, quanto a Israel libertar os palestinos, eu não sei nem decifrar isso. Isso daí é tão fictício, eu não sei, eu nem entendo o que se passa na cabeça, com todo respeito do PG Barroso, mas teria que explicar melhor, porque eu não sei do que está falando. Não tem xiita na Palestina. A Palestina é sunita, né? Nem tem presença xiita. Quanto à influência do Hezbollah, pelo contrário, é o Hezbollah que está ali, né, tentando manter um apoio aos palestinos, ao manter aquela situação de atrito na fronteira norte, para tirar um pouco, isso estou dizendo até pouco tempo atrás, onde as coisas foram acirradas, depois do assassinato de Hassan Nasrallah e outras lideranças, mas até então o Hezbollah vinha tentando, sem entrar numa guerra aberta, manter uma situação ali de conflitividade e atrito para poder dividir um pouco os esforços do exército, tirá-lo um pouquinho a atenção da faixa de Gaza, mostrar o seu apoio ao Hamas. Então, não é o Hamas ou a liderança palestina da faixa de Gaza em geral, ou outros grupos junto com o Hamas, que estão sendo manipulados pelo Hezbollah. Absolutamente não. Você tem uma população palestina lutando por uma emancipação, para descolonizar a região, para se libertar de um jugo israelense militar, ilegal, imoral, que há 76 anos mantém a Palestina, né, completamente reprimida, né, sem conseguir libertar-se, ou seja, existir nacionalmente, existir enquanto sociedade e assim por diante. E que desde 67 a faixa de Gaza e a Cisjordânia estão militarmente ocupadas. Então, não procede, né, a ideia de libertar os palestinos do controle ou do jugo ou influência xiita, não. E também não parece ser uma entrevista, não parece ser um jeito muito simpático, né, liberar as pessoas, destruindo os prédios em que elas vivem, as casas, os hospitais, as escolas, né? Talvez seja melhor não ser libertado de uma situação dessa, né? Não, obrigada por dizer isso, Haroldo, porque exatamente isso, ou seja, o entendimento, a análise que se tem de um ano de Israel na faixa de Gaza é que o Hamas não foi destruído. A capacidade do Hamas não foi liquidada. Está enfraquecido? Tá. Mas Israel se atolou na faixa de Gaza sem conseguir ter uma saída à vista, sem conseguir alguma vitória para dizer, olha, alcançamos os nossos objetivos. Não alcançou. Né? E, pelo contrário, muitos analisam o ataque ao Líbano agora como maneira de desviar o olhar do seu fracasso na faixa de Gaza, porque é uma população arrasada, 95% do território da faixa de Gaza arrasado, né? Ou seja, terra arrasada, sem destruir o Hamas, isso não é vitória nenhuma para Israel. Não é vitória nenhuma. A menos que o objetivo não seja destruir o Hamas, né, Arlene? E, aliás, tudo indica que o objetivo político de Netanyahu é manter, como vinha mantendo antes, o status quo, o que é um enorme problema, porque entrar numa guerra, primeiro, segundo, sem ter como sair dela, segundo, ampliar essa guerra sem ter como sair dela, realizar a guerra com um único objetivo da guerra, não ter um objetivo político claro e alcançável no horizonte, e concluindo, portanto, que o objetivo é manter a política de manutenção do status quo para poder ir aumentando suas fronteiras, colônias, assentamento, expansão territorial, aos poucos, comendo mais e mais território. Para que guerra para fazer tudo isso? Israel vinha fazendo isso sem guerra. E agora está com um desgaste enorme, um desgaste econômico muito grande, porque muitos investimentos deixaram de ser feitos em Israel. O exército não conseguiu retomar o controle da faixa de Gaza ou aniquilar o Hamas. Então, é uma guerra pela guerra. Isso é insustentável no longo prazo. E, assim, para os árabes e para os palestinos, é extremamente mortífero. Né? A gente está vendo 40 mil ali só por bombardeio e já algo em torno de 1.500, 1.900 mortos no Líbano. O que é isso? Né? Como que o mundo está deixando isso acontecer? O Walter Venturini pergunta justamente qual a dimensão da crise econômica e política em Israel. E ele pergunta se o governo sionista consegue suportar até quando. Então, toda lógica indicaria que não consegue suportar por muito tempo. No entanto, aí entra a ajuda americana.
né? Estão afluindo bilhões de dólares para Israel. E aí só isso que mantém Israel de pé, porque investimentos outros, assim, de uma economia normal, deixaram de ser feitos. Está vendo como nunca um desinvestimento de Israel. Alguns países, não muito, mas alguns, estão rompendo relações comerciais, diplomáticas, parando a venda de carvão, como o caso da Colômbia. Isso não vai derrubar Israel por si só, mas é um baque muito grande. Se outros se somam a isso, mais ainda. Os processos na Corte Internacional de Justiça, no Tribunal Penal Internacional, também estão contribuindo para o isolamento que Israel vê crescer, como também nunca antes na sua breve história. Então, não é um peso assim menor, não obstante a superioridade bélica, o apoio norte-americano, não é um peso menor para Israel suportar. E ele não está conseguindo fazer isso sozinho, e sequer já foi demonstrado recentemente, em abril, foi demonstrado que Israel não consegue se defender sozinho. Se não fosse todo o envolvimento direto dos Estados Unidos, Inglaterra, Jordânia e outros parceiros em interceptar mísseis iranianos, muitos mais mísseis teriam caído em território israelense, mesmo sabendo que aquele também foi um ataque combinado e que o alvo não eram alvos civis, eram alvos militares. E ali onde o Irã quis atacar um alvo militar, também conseguiu uma base no sul do país. Então, a própria defesa bélica... Tem gente, Aline, não sei se você acompanha isso, tem gente que diz que... tem gente não, o Irã divulgou isso e, de certa forma, isso casa com a questão do envio dos F-15, que foram destruídos muitos aviões em solo de Israel. Essa informação chegou a ser confirmada? É possível confirmá-la ou ela está pairando? Haroldo, eu não acompanho de perto a história bélica, sabe? Não é a minha especialidade. Eu não sei te dizer. Tá, não, mas tudo bem. Se você soubesse, eu gostaria de saber o que você sobre isso. Mas eu sei que eu estou fugindo da pauta aqui um pouco. Queria agradecer a todo mundo que já fez superchat e está concorrendo à revista Margem Esquerda especial sobre Gaza. A gente vai sortear 3 exemplares, já tem muito mais do que 10 inscritos, então se você quiser participar, se inscreva, a gente vai sortear no final, a Laila volta aqui. Já aproveito para agradecer a todo mundo que assina a Opera Mundi em www.operamundi.com.br/apoio ou que é membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. O jornalismo de Opera Mundi se envolveu bastante nessa cobertura do conflito e do genocídio em Gaza. A gente pôde fazer isso graças ao apoio de vocês, mas a gente precisa de mais para manter e ampliar esse jornalismo. Então, se você quiser mandar pergunta, comentar, etc., use o Superchat para ampliar um pouquinho a nossa arrecadação e nos fortalecer. Tá certo? Muito obrigado. Tem uma pergunta aqui que eu achei importante, que eu falasse, pergunta para ali, então até procurando aqui, pediu para eu perguntar. Já a Laila localiza. Enquanto isso, eu vou avisar que membros pagantes do canal e assinantes solidários podem se inscrever para o encontro presencial com o Breno Altman no próximo dia 26 de outubro, às 9h30, na Avenida São Luís, na Tapera Taperá. O Breno vai falar sobre a Revolução Cubana. O Breno fez uma série de apresentações sobre diferentes revoluções, agora é a cubana. A próxima vai ser, provavelmente, sobre a Revolução Soviética, tá certo? Então, quem quiser acompanhar. Laila, você localizou essa pergunta? Se não achou, eu vou continuar com as minhas, daqui a pouco eu localizo. Arlene, como a guerra no Oriente Médio contra os palestinos se articula com a guerra na Ucrânia? Aliás, a pergunta tinha a ver com isso. A pergunta perguntava como que o Putin não pode discursar na ONU e o Netanyahu pode. Os dois são condenados pelo Tribunal Penal Internacional e o Netanyahu não só pode, como depois ele vai lá no parlamento, é recebido com festa pelos governantes americanos. Haroldo, colocar as duas guerras lado a lado serve, em primeiro lugar, para mostrar
como que se diz, parâmetros diferentes, né? A política de 2 pesos e 2 medidas, né? Então, está claro, e os palestinos, desde que começou a situação na Ucrânia, essa última investida de Putin na Ucrânia, os palestinos sempre quiseram tentar usar esse exemplo para mostrar, olha, como que o mundo se mobiliza, mundo entende-se Europa, Estados Unidos, né, para condenar, que não é o mundo, mas digamos assim, nessa retórica, para condenar Putin, mas não fazem nada em relação aos assaltos reiterados, repetidos de Israel sobre a faixa de Gaza, por exemplo, para não mencionar a Cisjordânia. Então, os palestinos sempre tiveram a esperança de que isso pudesse chamar atenção para a injustiça da sua causa, né? E para como que eles, palestinos, são completamente desumanizados, porque têm a pele mais escura, porque são vítimas da vítima, talvez, né? Israel sendo esse representante dos sobreviventes do Holocausto, falando em nome da segurança dos judeus no mundo, que a gente sabe que é uma retórica também, porque hoje não há lugar mais perigoso para os judeus que não Israel, utilizando a memória do Holocausto para calar toda a crítica contra si mesmo, né? E, então, essa desumanização do palestino e o lugar que Israel ocupa na consciência pesada da Europa, isso tem feito com que realmente sejam 2 pesos e 2 medidas. Enquanto isso, o ucraniano é loiro, de olho azul. Quando chega o refugiado ucraniano em outros países europeus, o que estão vendo é alguém que supostamente como eles, igual a eles, e a sua desgraça, portanto, é muito mais sentida. Não obstante, muito menos, aliás, toda morte, toda desgraça é uma desgraça, mas comparativamente muito menor do que a dos palestinos, né? Mas eu não estou aqui para comparar a desgraça, não. Mas certamente, colocando lado a lado esses 2 casos, é o que salta à vista. Israel cometeu crime de guerra, assim, aos olhos de todo mundo, com a explosão dos pagers, né? Porque vitimou civis numa quantidade para além da imaginação, né? São atentados terroristas praticados por um Estado. Essa ação dos pagers, ela colocou num outro nível uma política que já era utilizada por Israel há muitos anos, se explodem celulares e tal, de líderes religiosos, mas dessa vez pegou uma grande quantidade de pessoas na rua, atingindo outros civis. Esse episódio em si, ele não é muito emblemático de uma guerra sem limites de Israel, Arlene? Haroldo, esse episódio dos Pages foi muito cruel, porque foi realmente grotesco, né? E foi terrorista. Não há, quer dizer, não sou eu, é ex-chefe da CIA que diz, né? Porque você tem esses pages estourando nas mãos de civis, médico, às vezes alguém, pode até ter tido criança ferida porque estava segurando o aparelho, eram civis, os militares do Hezbollah não usam pager, eram civis. Isso vem, sim, como você falou, numa sequência não é novo, né? Utilizar técnicas como atentados, ou assassinato dirigido contra dirigentes, ou atentados terroristas por parte de Israel na região, não é algo novo, né? Lá atrás, no finalzinho do mandato britânico, as milícias sionistas explodiram o QG britânico, né, uma ala inteira do Hotel Rei Davi, que matou 100 pessoas, né, foi um dos episódios que ajudou a forçar os ingleses a saírem, entregarem o mandato de volta para a ONU, né, a ONU que foi recém-criada após a Segunda Guerra Mundial. Em 72, o Mossad matou Ghassan Kanafani, que era um escritor brilhante, autor de novelas, contos, né, histórias palestino, era também militante da FPLP, e tem assassinado dirigentes e realizado atentados desde então. Isso sempre foi uma técnica. Não é porque é um Estado que realiza a técnica que deixa de ser, né? Geralmente é isso, né? O terrorista é o nosso inimigo. Não importa a técnica, né?
a alcunha de terrorista, ela é atribuída ao inimigo, nunca ao amigo, não importa como que ele está atuando, porque, inclusive, dentro daquela ideia de que um Estado, né, com um exército, detém o monopólio da violência e, portanto, mesmo que ele esteja reprimindo ou realizando ataques à população civil, isso é legítimo, né? Enfim, e aí o terrorista vira aquele que geralmente não tem o exército. No caso do Hamas, Hamas nunca realizou um atentado fora do seu território, nunca. Todos os atentados são dentro do território que ele, né, do qual está querendo se libertar, ou contra aquele que está oprimindo os palestinos, e mesmo assim é considerado terrorista, porque é o inimigo, porque não tem um exército constituído, nem um Estado constituído, luta através de milícias, e, claro, que eu também lamento os mortos israelenses, né? Eu não saúdo de forma alguma os que morreram no 7 de outubro, e nem antes ou depois, mas só para colocar, mais uma vez, 2 pesos e 2 medidas em relação à resistência palestina e à política ilegal, né, condenada pela lei internacional de manutenção dessa ocupação e da repressão sobre os palestinos. Aline, os palestinos têm algum canal político que pudesse, digamos, demovê-los da opção militar de guerra de resistência? Haroldo, os palestinos, ao longo de toda a sua história, também nesse caso, sempre recorreram à resistência não violenta. Não foi só resistência através de luta armada, milícias ou atentados, como foi, por exemplo, em 72 também, o atentado das Olimpíadas de Munique, né? Os palestinos também sempre resistiram de maneira pacífica, através de boicotes, greves, pedidos internacionais, né, de apoio a esses movimentos. Então, a primeira intifada teve um movimento muito forte de boicotes contra a economia israelense, e isso deixou Israel extremamente preocupado, né? Tem um filme que mostra isso muito, muito bem, se chama As 18 Procuradas, esse filme está acessível aí na internet, The Wanted 18 em inglês, eu posso no final comentar, mas o que a gente mais vê é quando a resistência se torna armada, é aí que ela chama a atenção do mundo, mas ao mesmo tempo em que o Hamas, por exemplo, está organizando resistência armada, você tem o conjunto da sociedade civil palestina, através de ONGs, de movimentos de base, movimentos populares, chamando, pedindo, fazendo um apelo por boicote, desinvestimento e sanções contra Israel como forma de pressionar Israel a terminar a ocupação e conceder, garantir os direitos políticos e civis do povo palestino, numa lógica de luta anti-apartheid. Então, isso é um enorme movimento de resistência não violenta que, inclusive, tem preocupado bastante, né? Israel, desde que surgiu lá em 2005, já faz 20 anos. Israel faz uma campanha pesada contra o BDS, que é um movimento de resistência não violento, né? Os defensores do BDS, antes do 7 de outubro, já eram chamados de antissemitas por defender o boicote não violento, né? Inclusive os judeus que participam do movimento, que apoiam o BDS, porque tem muitos, né, que entendem isso como uma resistência não violenta, favorável a um desfecho, algum dia, né, cada vez mais distante do jeito que as coisas estão, de paz e convivência entre todos, ou seja, numa lógica de luta anti-apartheid. E veja, a lógica de luta anti-apartheid é uma lógica cujo destino final, né, o objetivo é de reorganização interna. Não é de expulsar ninguém do território, qualquer coisa desse tipo, é simplesmente de reorganizar o que existe em bases mais igualitárias e justas, né? E que sejam apoiadas por todos, né? Então, quer dizer, aqueles que hoje fazem a política israelense tal qual ela é, não vão apoiá-la, evidentemente, aí vai ter uma luta política, uma luta, muitas vezes, que pode ser bem mais do que isso, mas sim, é exatamente isso, né? Há muitos judeus que participam, e, não obstante, são todos chamados de antissemitas, pelo simples fato de denunciarem os crimes israelenses. Aline, o Brasil nesse ano, como você viu o comportamento do governo brasileiro e dos movimentos de solidariedade à Palestina daqui? Haroldo, essa é uma pergunta, não é fácil de responder essa pergunta, porque houve, por parte do Brasil,
um apoio verbal muito importante. O presidente Lula deu um apoio e continua dando um apoio verbal muito importante para os palestinos. Ele continua atendendo os pedidos da chancelaria, do embaixador palestino no Brasil, quando existe esse tipo de interação ou situação. Celso Amorim tem um papel notável, histórico, em lutar contra grupos de poder econômico e militar, ou seja, setores do exército que querem comprar material bélico israelense, como os 60 obuseiros, né? Então ele tem sustentado, porque isso dentro do governo você tem uma disputa acontecendo. Não é assim, o governo Lula não é uma pessoa só, né? Pelo contrário, está cada vez mais permeado por oposição, ex-bolsonaristas, tem de tudo dentro do governo. A hora que vira governo, né, você tem que governar, você faz alianças, você faz, né, acordos, congresso e tudo isso, então você deixa de ser, não é um governo do PT, né? E o Lula, ele tem, a gente vê isso, a gente percebe esses bastidores, porque percebe também que existe uma vontade do Lula de dizer isso que está acontecendo é atroz e precisa parar. Mas onde é que o Brasil não está cumprindo o seu papel na cena internacional, de ator internacional responsável? É porque o Brasil não está rompendo todas as relações comerciais que tinha que romper como forma de apoiar, ser mais um apoiando Israel. Então, Brasil... Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer, que não é fácil responder, é que tem uma série de iniciativas muito boas. Foi muito bom apoiar a África do Sul na Corte Internacional de Justiça, muito bom adiar a compra dos 60 obuseiros e dizer, olha, não vai dar para ser assim enquanto estiver desse jeito. No entanto, transferiu provavelmente a uma possibilidade deles serem construídos na planta, na base da Elbert, no Rio Grande do Sul. Há uma acomodação, né? Há sempre uma acomodação, parece que o Brasil sempre acomoda para não ter que realmente enfrentar, para não ter que realmente se colocar em posições incômodas, porque são incômodas, são difíceis. Mas o Brasil vende indiretamente, mas vende petróleo para Israel, através, acho que, da Shell, que compra da Petrobras. Sabe? Então, esse petróleo está sustentando a guerra, está sustentando o massacre. Então, o Brasil tem mais a fazer. O Brasil pode fazer mais. E aí eu não vou fechar os olhos para o que falta fazer, porque o que está acontecendo é muito feio, né? O que está acontecendo é muito... a gente pode ver o mundo sendo tragado para dentro de uma guerra, em breve. Entendeu? É disso que se trata, se o mundo não conseguir parar Israel. Então, é responsabilidade do Brasil ir até as últimas consequências numa postura que o Brasil indica que faria, mas não chega até as últimas consequências, de romper relações econômicas, por exemplo, e diplomáticas. O Brasil não tem embaixador lá desde que o nosso embaixador foi maltratado, destratado pelo governo israelense. Então, sabe, o que mais está faltando para poder realmente parar a venda de petróleo? Tem que parar essa venda, né? Não dá para continuar. As consequências são muito, muito nocivas para o mundo todo do que está acontecendo. Aline, a gente são 12:00, eu sei que seu horário está contado. Eu queria que você convidasse para a criação do Centro de Estudos Palestinos. Vai ser em outubro, eu falei a data no começo, é 16 de outubro, é isso? Dia 16 de outubro, convido todo mundo que puder a ir até a USP, até o prédio da História e Geografia da USP, é um prédio da FEFELESH, é um prédio dentro do campus da USP, no Butantã, para assistir essa cerimônia de inauguração do Centro de Estudos Palestinos. Será uma cerimônia muito, a meu ver, importante, significativa, com falas excelentes, porque a fala mais longa da noite certamente será a de Atef Abu Saif, que é um autor que escreveu um diário do genocídio em Gaza. Ele vai estar no Brasil, então ele vai estar pessoalmente lá para fazer a fala dele. O escritor Milton Ratum irá participar, irá apresentar Atef e também fazer uma fala. Paulo Sérgio Pinheiro, professor, ex-ministro, da Secretaria de Direitos Humanos, ele também irá falar. Aliás, ele é atual relator especial da ONU para a Síria, para os direitos humanos na Síria.
e o ex-ministro Francisco Rezec, que foi ministro das Relações Exteriores do Brasil. Ele foi juiz da Corte Internacional de Justiça. E ele também vai fazer uma fala na inauguração. Então, será realmente uma sessão de inauguração de peso, muito interessante, com falas que assim, eu estou na expectativa de ouvir, e teremos também uma mensagem gravada do Celso Amorim, que faz questão de mandar uma mensagem para essa inauguração, como eu falei, né, numa postura que tem sido a dele, muito lúcida, de apoio a uma solução pacífica do que está acontecendo, a uma solução, a uma saída para esse e um fim do genocídio, né? Então ele também não vai poder estar em pessoa, porque não vai estar no Brasil, mas vai mandar uma mensagem gravada. Antes das suas sugestões de filme e leitura, eu vou chamar a Laila para a gente fazer o sorteio das revistas. Laila, volta aqui, Laila. Eu acho que a gente pode dar mais uns últimos minutinhos e aí eu faço sorteio no final. Você prefere? Então tá. Tem bastante Sim. gente que já colaborou. Quem quiser participar, última chance, últimos minutos. Dando aí a oportunidade, pessoal, últimas chances de contribuir. Então vamos lá, Aline. Quais são as suas sugestões de série e filme e livro para nossos espectadores? Certo. Bom, livro, engraçado é que quando a Laila me perguntou hoje de manhã, eu tinha falado do livro da revista, na margem da esquerda, né, da Boitempo, onde tem vários artigos, tem uma seção da revista sobre Gaza, né, e eu colaboro com um artigo também nesse número. E aí eu ri quando ela falou que já ia haver todo um sorteio dele aqui hoje. Então, eu também gostaria de indicar de Mahmoud Darwish, Diário da Tristeza Comum. Mahmoud Darwish, já falecido, ele não foi só um poeta, ele é o poeta palestino. Se alguém falar para você o poeta, você já sabe quem é, Darwish, não precisa nem dizer o nome. Ele é provavelmente o maior autor da história palestina, do sentido da Palestina, da identidade palestina. E esse Diário da Tristeza Comum é sobre o exílio na própria terra, é sobre a perda da própria terra, bom, enfim, né, Darwish é Darwish, da editora Tabla, é um livro muito bonito. E não é um livro de poesia, né? Não é um livro de poesia, são 9 crônicas e muito bonitas. Tá certo. E filme ou série? Sim, eu quero recomendar um filme que é uma recomendação para mim mesma, porque eu estava tão atribulada, atarefada, e não obstante o convite de queridos amigos, eu não pude assistir o filme. Se chama O Professor. Ele está sendo aclamado aqui, lá na Palestina, tem recebido muitas notícias sobre o quão bom, impactante, né, sensível e significativa é essa história. Dirigido pela diretora Farah Nabulsi, e quem atua é o filho de Muhammad Bakri, né, é um dos grandes atores hoje palestinos, esse mais velho, né? Muhammad Bakri, o pai dele, dirigiu o filme Jenin Jenin, que é está sempre na lista assim, dos mais impactantes, históricos filmes palestinos. Jenin Jenin é um documentário, diferentemente desse, né? Jenin Jenin foi um documentário feito ali no calor do momento, em 2002, quando Israel tinha arrasado Jenin, o campo de refugiados, depois saído, aí ele entrou e fez esse filme. É maravilhoso esse documentário do pai dele. Mas Muhammad Bakri e os seus filhos todos atuam no cinema palestino de maneira brilhante. Então, a diretora, o personagem, a história, tudo tem sido aclamado, portanto, deixo a recomendação. Tá certo. Obrigado. Agora eu vou chamar a Laila. Acabamos de ter mais um super sticker, um super chat. Acho que agora tem que interromper, né, Laila? Sim, então, gente, por favor, a partir de agora, a gente encerra. Adriana BH, última participante, é isso? Sim, vamos ver. Dar só esse respiro aqui, avisar as pessoas, então, novamente, porque às vezes a pessoa está lá finalizando e aparece, tem um certo delay, né? Mas nesse último minutinho aqui, eu avisar aqui então, também que hoje tem a live de lançamento dessa edição da revista.
Aliás, também um comentário aqui interessante, o Cláudio Amorim está sugerindo um livro também. Cláudio, fica esperto aqui e atento nas nossas entrevistas de Opera Mundi. Nós vamos entrevistar Anthony Loewenstein essa semana e devemos soltar traduzida em breve aqui no canal. Então, acompanhe, se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, ative o sino de notificações. Teremos essa entrevista aqui em Ópera. Bom, e aí, enfim, temos aí, então, também, além da Adriana BH, eu acho que ele já estava fazendo, né? Enquanto a gente estava aqui nesses O Gilberto Andrade. Isso, o Gilberto Andrade. Então, agora realmente encerrados, tá? Eu estou só colocando esses últimos nomes aqui no nosso site de sorteio. Eu já estou com ele aqui na tela, só falta colocar o do Gilberto Andrade. Pessoal, agradecemos a audiência de vocês e não percam os programas aqui na sequência. Roda Mundo vai tratar esse tema também. Amanhã tem programa do Breno sobre esse tema, fiquem ligados. Então, aqui vou sortear 3 nomes, tá? Aqui o Gilberto Andrade, o último a entrar na lista. 3, 2, 1. Jorge Schroeder, Fábio Guerreiro, Valesca Menezes Marques, que também é membro do canal. Vocês foram os contemplados aí com o livro. Vocês devem escrever, por favor, informando os dados de vocês, que vocês venceram o sorteio, comercial@operamundi.com.br. Nós vamos combinar com a Boitempo o envio para vocês, tá bom? Escrevam para comercial@operamundi.com.br, esse endereço que está aí na tela, tá bom? Jorge Schroeder já está aqui falando, oba, que ótimo! Então, por favor, Fábio Guerreiro e Valesca também informem os seus dados, tá? É isso. Obrigada, professora, mais uma vez. Sempre uma aula. Vou tentar comparecer no lançamento, se tudo der certo aqui, tá bom? Sim. Obrigado, Arlene. Obrigado a todo mundo que assistiu, compartilhou, espalhou essa conversa. Obrigada a você, Haroldo, da Opera Mundi, e a todos que estão aqui assistindo. Tá certo. Tchau, tchau.